Bem-vindo ao clipe do Gutenberg. Toda semana eu procuro falar com você ou com vocês sobre diversos assuntos que afetam a carreira de um profissional. Muitas vezes elevando-o às alturas, outras vezes em função de sua displicência, fazendo cair na vala comum, estagnando, por exemplo. O medo de deixar a gaiola de ouro, o medo de soltar-se, libertar-se das algemas de ouro. Hoje eu quero falar sobre o nervosismo por ocasião da entrevista. Todos nós ficamos nervosos. Ontem mesmo eu participei de um almoço com executivos cristãos, líderes da igreja cristã de diferentes denominações. E quando eu voltei para casa, eu recebi um convite do presidente de uma organização internacional, dizendo que gostaria muito que eu fizesse um discurso, uma pregação, no mês de dezembro, para um grupo de executivos internacionais. Eu confesso a vocês que eu tremi de nervoso, porque eu disse, poxa vida, falar para um grupo de executivos neste nível, eu sei que eu tenho preparo, eu sei que tenho cultura, mas eu confesso que eu fiquei nervoso. Todos nós ficamos nervosos. E quando você é demitido pela primeira vez, essa situação se agrava ainda mais. Eu conheço pessoas que ficam com as suas mãos suadas, elas ficam com o seu rosto molhado, elas verdadeiramente se desestabilizam emocionalmente. Mas eu gostaria de sugerir para você, se você sente-se nervoso, se você se sente nervoso por ocasião da marcação, do agendamento de uma entrevista numa empresa, que é virtual ou presencial, eu gostaria de lhe sugerir algumas coisas que poderão lhe libertar. Primeiro, prepare-se cabalmente para a entrevista. Pesquise tudo o que você puder sobre ela, sobre os seus executivos, sobre o seu mercado, sobre os seus concorrentes, sobre as suas políticas, principalmente de recursos humanos, e tantos outros assuntos que são importantes para o seu preparo. De tal maneira que você, ao fazer a entrevista, você dê um verdadeiro show. Então, conduzir uma entrevista de maneira segura, de maneira que você possa se destacar, é essencial o preparo. Nada substitui o preparo. Como dizia Abraham Lincoln, eu me prepararei e as oportunidades surgirão. É certo, tenho dito isso sistemáticas vezes, que o preparo é fundamental. Se você não estiver preparado, não tente fazer a entrevista. Eu tenho encontrado muitos profissionais que não foram vitoriosos em suas carreiras no Brasil. E eles querem ir para fora. Querem morar nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, querem ir para a Inglaterra, para o Canadá. E eu digo assim, com toda clareza e com toda objetividade. Meu filho, se você não foi bem sucedido no seu país, como é que você quer ser bem sucedido no país estrangeiro, onde tudo é contra você? Onde tudo é contra você? Eu já morei no exterior durante 5 anos e meio. Então, eu sei das dificuldades que um estudante, que um empregado estrangeiro vive lá fora. Segundo lugar, conheça particularmente a sua trajetória e os trabalhos mais importantes que você desenvolveu. Isto é, quais os resultados que você apresenta. Lembre-se que a empresa não quer contratar você porque você tem um MBA em Harvard. Existem inúmeros PhDs formados por Harvard, se você for a São Francisco, que estão mendigando pão nas calçadas. Por incrível que pareça, não é o diploma que vai fazê-lo se tornar um elemento bem-sucedido. Às vezes, o elemento estudou numa universidade de terceira categoria no Brasil,
E ele vence não apenas no Brasil, mas ele vence também lá fora. Então tudo depende dos resultados que você apresenta. E como eu sempre digo, citando Baltazar Gracián, o grande pároco da Igreja Católica, um grande jesuíta, um grande político, um grande escritor, eu digo para você, procure renascer todos os dias como a fênix. Renascer da sua inteligência, no seu conhecimento, na sua experiência, nos seus relacionamentos, na sua atitude, na sua vontade e, sobretudo, na sua paixão pelo seu trabalho. É super importante você conhecer a sua própria carreira e os resultados que você apresenta, de tal forma que, se a empresa lhe perguntar do porquê você acha que poderá acrescentar algo à empresa, você tenha condições de pelo menos citar 5 ou 6 exemplos do que você pode fazer pela empresa. Terceiro lugar, procure administrar o seu nervosismo. Aprendi ao longo dos meus estudos de teologia que para você controlar as suas emoções, pacificar a sua mente, o seu espírito, é de extrema importância que você medite, que você ore, que você converse com o seu Deus na forma que você o concebe. Eu, pelo menos, naturalmente entendo a influência da teologia na minha vida, a teologia calvinista. Não há um dia que eu não amanheça para olhar para o horizonte e agradecer a Deus pelo dia que Ele me dá, pela oportunidade que Ele me oferece, pelas pessoas com as quais conversarei, e pedindo a Ele que me dê luz para que eu possa manter estas pessoas em alto astral, em alto ânimo. E eu controlo as minhas emoções desta forma. Me recluo, vou para um quarto, vou para uma sala, vou para um jardim, e ali, por alguns instantes, eu procuro meditar. E dentro de alguns minutos, eu estou novamente com a minha integridade emocional perfeitamente em dia. Então, medite. Antes de você sair para a sua entrevista, medite. E, sobretudo, peça a Deus para lhe dar muito entendimento, muita inteligência, muita sabedoria. E eu tenho certeza que Ele o fará, o fará. Portanto, siga essa regra, não deixe de segui-la. E também sugiro que você, ao sair para uma entrevista, coloque na sua mente, vendo-se sentado na cadeira daquela posição que você quer ocupar. Em outras palavras, mentalize, crie na sua cabeça, crie na sua imaginação, você se pondo naquela empresa, se recolocando naquela empresa e ocupando a sua posição. Um outro ponto que eu acho importante nesse sentido é, durante a entrevista, escute mais do que você fala. Há candidatos que, em função da grande ansiedade que eles desenvolvem neste processo, eles falam mais do que o chocalho. É sempre importante você ouvir mais do que você fala. Como eu já tenho dito em outras ocasiões, você não pode falar mais do que 2 a 3 minutos em resposta a uma entrevista de seu entrevistador. Não interrompa o seu entrevistador. Pense antes de você responder as perguntas. E tudo isso fará com que você se acalme, você tenha um controle da entrevista. Muito bom. E ainda mais, que é uma coisa que muitos não gostam de fazer, leia um bom livro sobre o assunto. Eu confesso a você que ao longo de 44 anos de trabalho, de vida consultiva, aconselhando executivos, quer na área de outplacement, quer na área de coaching executivo, eu encontro poucos executivos que têm o hábito da leitura. Raros são aqueles que têm o hábito da leitura. Eles lêem um livro por ano, 2 livros por ano.
3 anos, 3 livros por ano. Isso não é nada diante de um mundo complexo, de um mundo sofisticado, dominado pela tecnologia. Hoje você tem de estudar todos os dias, porque o estudo tem de ser contínuo. Você não para de estudar. Algumas pessoas me perguntam por que eu não paro de comprar livros. Eu digo, porque se eu parar de comprar livros, a minha mente vai se fechar. Eu vou me tornar um homem de um livro só. E o pior executivo é aquele de um livro só. Por quê? Porque ele vai se considerar o dono da verdade. Ele é o Pai de Deus. Eu tenho dito já inúmeras vezes que eu não tenho nenhum respeito pelo homem que não lê. Eu sei que eu desagrado a muitas pessoas, mas eu continuo falando que eu não respeito o homem que não lê. Por quê? Porque, como dizia Benjamin Franklin, o homem que não lê não tem qualquer vantagem ou não leva qualquer vantagem sobre aquele que não sabe ler. É preciso ler, é preciso estudar, é preciso procurar o conhecimento, é preciso pesquisar. E se você não faz isso, eu duvido que você tenha sucesso. Portanto, antes de você sair para o mercado em busca de uma nova posição, é super importante que você estude, pesquise sobre a entrevista. Existem diferentes tipos de entrevistas. Como se preparar para uma entrevista com um jornalista, quer na televisão, no rádio, o jornal, uma revista, são situações diferentes e você precisa saber dominar tudo isso. Eu sei que muitos de vocês fazem cursos de media training, mas pouco aprendem depois de um curso de um dia, de 2 ou de 3. Porque você precisa continuar a estudar. Eu me lembro que quando fui para o primeiro curso de teologia, eu fiz um curso chamado homilética, a arte de falar em público, do latim homílio. E, desde então, eu nunca parei de ler sobre essa questão. Nunca. Por quê? Porque as coisas mudam, as plateias mudam, o comportamento das pessoas mudam, os assuntos mudam. Por exemplo, hoje eu estou estudando a inteligência artificial. Por quê? Porque está na moda. Daqui mais a 2, 3 anos, isso vai passar, porque ele já está institucionalizado. Nesta reunião que participei, o almoço com esses executivos, no último dia, anteontem, havia lá um ex-executivo da HP. Começamos a falar sobre inteligência artificial e o impacto que terá na sociedade moderna, em todos os sentidos. Ele diz, Gutenberg, nós na HP estudamos inteligência artificial desde 1980. Quantos anos são? 43 anos, é isso? Se estou fazendo a matemática correta. Então vejam vocês, 43 anos para chegarmos aonde estamos chegando. Então, é fundamental que você se prepare. Eu estava lendo anteontem que Goldman Sachs, dizendo que a inteligência artificial vai promover a demissão de 300 mil pessoas. E várias outras organizações estão dizendo a mesma coisa. Pergunto a você, se você estiver neste grupo, para onde você vai? O que vai fazer? Se você não estiver preparado. Portanto, prepare-se, estude, para você poder chegar ao final de sua carreira e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha integridade intelectual e profissional também. Eu agora quero chamar a sua atenção para os serviços que a Gutenberg presta para executivos e executivas. Outplacement e coaching executivo predominantemente. Esse trabalho é feito individual. Eu geralmente completo esse trabalho num período de 6 a 9 meses, que é o período em que eu dou para o executivo. Eu gasto aproximadamente 30 dias ou mais dias somente preparando o executivo, não apenas para elaborar um currículo, para fazer uma entrevista, não. Eu trato de todos os assuntos possíveis
de uma carreira executiva, o marketing pessoal, relacionamento interpessoal, as diferentes competências gerenciais, como por exemplo, planejamento, delegação, iniciativa, decisão, processo decisório, julgamento, desenvolvimento de pessoas, uma infinidade de assuntos. No total, eu faço 354 perguntas ao executivo, porque eu quero que ele saia da minha sala de trabalho totalmente preparado para crescer, para avançar. Por quê? Porque se ele faz um processo de outplacement, e eu vejo aí algumas organizações até famosas, que eu pergunto para executivos que vêm aqui pedir socorro, eu pergunto que livros eles recomendaram para vocês, ou para você. E todos dizem de forma uníssona, nenhum. Ora, como é que você faz um processo de outplacement e você não recomenda um livro para o seu cliente ler? Não acredito nesse tipo de empresa. Não acredito. Eu sei que todo mundo diz que você não deve falar. Não é ético falar de seu concorrente. Mas é preciso chamar a sua atenção. Porque você pode ficar deslumbrado. E principalmente nós, tupiniquins, que achamos que tudo aquilo que vem de fora é melhor do que aquilo que tem aqui dentro. E não é verdade. Não é verdade. Nós temos excepcionais executivos neste país. Nós temos excepcionais consultores em todas as áreas. Finanças, recursos humanos, marketing, vendas, industrial, informática, etc, etc. Eles não deixam nada a desejar quando comparados a executivos do exterior. Então o brasileiro precisa acreditar nos seus recursos humanos. Ele precisa valorizar os seus recursos humanos. Daí porque eu falo com tamanha veemência. Porque eu estudo, eu me preparo. E não tenho vergonha de dizer que sou um homem culto e que estuda todo dia. Portanto, eu quero que você se prepare. Eu quero que você vá para uma entrevista e dê um show de bola. E que você saia daquela sala com a sensação de que você está contratado. Se você fizer isso, eu vou me sentir tremendamente orgulhoso de você e de sua atitude. Visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e lá se informe sobre os nossos trabalhos. E se você tiver interesse em conhecer-nos pessoalmente, mande um e-mail para contato@gutenberg.com.br e imediatamente uma de nossas secretárias ligará para você a fim de agendar um encontro nosso. Mais uma vez, muito obrigado a você e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!